Olá, eu sou a Edna Borges, professora do Instituto Ayrton Senna, e vou estar aqui hoje dividindo uma aula muito especial com vocês, estudantes do 7º ano. A nossa aula hoje ela vai tratar de um tema muito especial, que são as competências socioemocionais, que a gente vem trabalhando ao longo das nossas atividades do projeto de vida, com os nossos professores e professoras do projeto de vida. Nós vamos retomar nessa aula de hoje alguns principais conceitos sobre as competências socioemocionais, como elas nos ajudam na nossa vida, seja no ambiente escolar e seja na nossa vida também fora do ambiente escolar. Para isso, a gente trouxe um tema que a gente tem trabalhado nos cadernos do projeto de vida, que é a nossa missão permanente, a jornada de desenvolvimento socioemocional. E nesses momentos que a gente tem vivido, essa missão, ela passa a ser uma missão extraordinária. E aí ela faz um convite para irmos juntos, para que a gente possa, de fato, fazer essa missão acontecer. Eu queria dizer para vocês que, para acompanhar a nossa aula de hoje, é muito importante que vocês estejam com o caderno de estudante, que faz parte do material do projeto de vida, que está aparecendo aí na tela de vocês. Vocês vão lá no final do caderno, no caderno de respostas, na página 71. Quem ainda não está com o caderno aí perto, é importante que você busque o seu caderno e este é o momento. Então, o que a gente precisa ter para essa nossa aula? A gente precisa ter o nosso caderno do estudante, que é o material que faz parte do projeto de vida. A gente vai até o caderno de respostas, na página 71. A gente vai precisar também de um caderno, um lápis ou uma caneta. Vocês querem um minuto para buscar esse material? Quem ainda não está com o material aí? Então, eu vou dar para vocês um minuto para vocês buscarem o caderno do estudante, para a gente poder acompanhar essa aula. Vamos lá? Agora que vocês já estão com o caderno do estudante em mãos, com o material que a gente vai precisar para a nossa aula, a gente vai então começar a nossa aula especial, que eu falei que a gente vai falar sobre as competências socioemocionais, não foi? Mas para começar a aula, eu sempre gosto de começar com uma frase que possa nos inspirar, que possa nos ajudar a refletir sobre o conteúdo e material que a gente vai falar nessa aula. Para essa aula com vocês, estudantes do 7º ano, eu trouxe uma frase de um poeta que eu gosto muito. Na verdade, eu sou apaixonada por esse poeta. É um poeta, escritor brasileiro, que nasceu, que é do Mato Grosso do Sul, região centro-oeste do Brasil, e ele tem vários textos e vários poemas lindos. E tem uma frase muito especial, e eu trouxe para compartilhar com vocês. Vamos ler juntas a frase? A frase do Manuel de Barros diz assim: "Meu quintal é maior do que o mundo." Olha só que frase inspiradora do Manuel. Vocês não acham que essa frase do Manuel é bastante inspiradora? Eu acredito que alguns de vocês também acreditam que o quintal de vocês é bem maior do que o mundo. E aí, por isso, eu queria já aproveitar. Por que vocês acham que o Manuel de Barros escreveu que o quintal dele é maior do que o mundo? Por que será? Qual é a competência socioemocional que vocês acreditam que o Manuel de Barros tinha bem desenvolvida? A gente vai falar sobre as competências socioemocionais ao longo dessa nossa aula. Então, eu já queria trazer uma logo de cara para vocês. Eu acredito que o Manuel de Barros, assim como todos nós, tinha muita imaginação criativa. Exatamente.
A imaginação criativa é uma competência socioemocional que nos permite dar novas formas para as coisas, que nos permite recriar, ir além. E era essa imaginação criativa que permitia que o quintal do Manuel não se limitasse a um espaço físico. E eu tenho certeza que vocês, alunos do 7º ano, também têm muita imaginação criativa aí colocando em prática, não é? Então agora que a gente já tem a frase do Manuel de Barros, dando as boas-vindas à nossa aula, vamos começar a falar sobre as competências socioemocionais. Afinal de contas, o que são competências socioemocionais? Competências socioemocionais são capacidades individuais que todos nós temos. Isso mesmo, eu tenho, você que está aí na minha frente assistindo também tem, só que nós temos às vezes algumas mais desenvolvidas, outras menos desenvolvidas. E como se manifestam essas competências socioemocionais? Elas se manifestam através dos nossos pensamentos, da forma como a gente se comporta, das nossas atitudes, dos nossos valores. E a gente está sempre, então, manifestando essas competências socioemocionais para que a gente possa viver conosco e também para que a gente possa viver melhor com o outro. Então, as competências socioemocionais, elas estão o tempo todo sendo acionadas. E eu disse que elas são muito importantes. E por que elas são importantes? Na verdade, as competências socioemocionais são muito importantes porque elas nos ajudam a descobrir quem nós somos. Elas nos ajudam a descobrir a nos conhecermos melhor e também a descobrir quais as competências socioemocionais que podem nos ajudar a ir em direção dos nossos sonhos, a alcançar os nossos sonhos, a alcançar as nossas metas e objetivos que a gente traça alinhado ao nosso projeto de vida. Então, agora que a gente já sabe o que são competências socioemocionais, que todos nós temos, a gente já falou que o Manuel de Barros tem, inclusive, a imaginação criativa muito aguçada e que todos nós também temos essa competência socioemocional. Será que é só essa competência socioemocional que a gente tem? Não, a gente tem um conjunto de 17 competências socioemocionais que está aparecendo agora na tela de vocês e que estão sendo trabalhadas pelos professores e professoras de projeto de vida de toda a rede estadual de educação de São Paulo. Isso mesmo. A gente tem trabalhado as 17 competências socioemocionais. E como tem sido esse trabalho? Os anos escolares foram divididos, as competências socioemocionais foram divididas para serem trabalhadas pelos anos escolares especificamente. Então, a gente tem um conjunto de competências socioemocionais trabalhados para o 7º ano, com intencionalidade, com foco nas atividades que os professores têm desenvolvido com vocês. Vocês já devem ter ouvido falar de algumas competências socioemocionais que os professores estão trabalhando, né? Seja nas aulas que vocês já estavam, ou até aqui nas aulas online, que já tivemos algumas também falando sobre essas competências socioemocionais. Vamos falar sobre as competências que estão sendo trabalhadas, específicas e priorizadas para o 7º ano. Eu acho que vocês já sabem de quais eu estou falando. E para acompanhar, eu vou lembrar vocês. Aí, na página 71 do caderno de estudante, onde vocês chegam bem aí no final, no caderno de resposta, vocês têm a sequência dessas competências que a gente vai falar aqui. Então, vai ficar bem fácil. Eu vou falando da competência e vocês vão acompanhando aí no caderno. Combinado? Então, a gente tem aqui as 8 competências socioemocionais que estão sendo trabalhadas com foco para os estudantes do 7º ano. Quais são? A gente está trabalhando curiosidade para aprender, determinação, foco, imaginação criativa. Olha a imaginação criativa que a gente acabou de falar do Manuel de Barros. Iniciativa social, organização, persistência e responsabilidade. Essas são as 8 competências socioemocionais que os professores com vocês têm trabalhado nas atividades. A gente vai falar um pouquinho mais sobre as principais características de cada uma dessas competências socioemocionais. Vamos lá? Tenho certeza que vocês já têm trabalhado, mas a gente vai relembrar, porque é sempre bom e importante a gente estar relembrando as principais características. Vamos começar pela curiosidade para aprender. A curiosidade para aprender é exatamente o que traz a primeira palavra, ser curioso. Quando a gente é curioso, a gente busca mais aprendizados. A gente quer saber mais e a gente quer saber
com paixão. É isso que tem no coração dessa competência socioemocional, que é a curiosidade para aprender. Eu tenho certeza que vocês, estudantes do 7º ano, são bastante curiosos e devem praticar muito essa competência socioemocional, não é? A gente vai então para a competência seguinte, que é a determinação. Também uma importante competência socioemocional que diz respeito à nossa capacidade de colocar metas, de estabelecer objetivos, de fazer essa caminhada rumo aos nossos sonhos, ao alcance das nossas metas e não desistir. Então, de fato, a gente estabelece os nossos objetivos, estabelece as nossas metas e não desiste. A gente é determinado. Na terceira competência socioemocional, a gente tem foco. E puxa vida, eu imagino que exercitar o foco neste momento tem sido bastante difícil, porque eu tomo por mim. Como é difícil manter o foco. Às vezes a gente se distrai com o barulhinho do celular, com o barulhinho do grupo do WhatsApp, e ser focado diz respeito exatamente isso. A gente manter o foco na atividade que a gente está desenvolvendo até o final da atividade. Isso é muito importante. A gente não se dispersar e continuar, ou seja, começar, realizar a atividade e chegar até o fim. Por isso o foco é tão importante. Vamos para a próxima competência? Imaginação criativa. Essa a gente já falou e já apresentou, iniciou a nossa aula falando sobre essa competência socioemocional. E aqui a gente pode trazer o exemplo do poeta. O poeta do Mato Grosso do Sul, Manuel de Barros, que usou o espaço do seu quintal para imaginar, ir além daquele espaço. Imaginação criativa é exatamente essa nossa capacidade de dar novas formas às coisas, de criar, de ir além. Então, tem muita gente aí usando muito a imaginação criativa nesse momento. Todo mundo está conseguindo acompanhar aí no caderno? Só lembrando, no caderno de vocês, nós temos a descrição e a definição de todas essas competências socioemocionais. Na sequência, a gente tem iniciativa social. E como é importante essa competência na nossa vida? É aquela competência que ajuda a gente a fazer novos amigos. É, na verdade, quando eu tenho a capacidade de criar novas relações. Porque, às vezes, a gente fica muito fechado em alguns grupos e aí a gente fica retraído e não consegue abrir novas relações. Iniciativa social é exatamente essa nossa capacidade de abrir novos relacionamentos, mas olha que é importante, manter essas novas relações. Isso é muito importante na iniciativa social, ok? Vamos para a próxima competência socioemocional? Organização. E organização, nesses dias, também tem sido bastante exigido da gente, não é? A gente precisou reorganizar os nossos dias, reorganizar os nossos materiais, reorganizar a nossa vida. Para quê? Para que a gente possa, de fato, cumprir com tudo aquilo planejado durante o nosso dia. Para que a gente possa, de fato, cumprir com aquilo que a gente tinha determinado para o nosso dia, é importante que a gente saiba onde estão os nossos materiais, onde a gente vai estudar, quais os nossos horários que a gente vai estudar, como agora, por exemplo. Agora é o nosso horário de estudar. Agora a gente tem os nossos materiais próximos que a gente vai precisar para poder realizar essa aula. Isso é ser organizado. A gente também tem a competência persistência. E essa competência também é muito importante, porque ela diz respeito à nossa capacidade de conseguir atingir os nossos objetivos, de conseguir finalizar aquilo que a gente tanto quer e tanto está buscando. Então, é a nossa capacidade de finalizar os nossos projetos, de atingir os nossos objetivos. A gente precisa ser muito persistente e não desistir. Então, a gente vai para a última competência socioemocional desse nosso conjunto do 7º ano, que é a responsabilidade. Gente, ser responsável é muito importante, tanto para a gente mesmo, porque isso vai garantir com que a gente consiga manter as nossas amizades, porque as pessoas estão contando conosco, como, por exemplo, num trabalho que eu vou fazer em sala de aula. E aí eu fiquei com uma parte do trabalho de pesquisar, de buscar materiais. Eu preciso ser responsável e cumprir com a minha parte. Por quê? Porque o grupo todo está contando com isso. Então, presta atenção.
Ser responsável é uma competência que diz respeito a mim mesmo, mas também que interfere no coletivo, que interfere nas pessoas em modo geral. Vou mostrar um exemplo bem rápido para vocês. O uso de máscaras, por exemplo, nesses dias que a gente tem vivido, é tão importante porque eu estou sendo responsável com a minha saúde e sendo responsável também com a saúde do outro. Então, esse foi o nosso conjunto de competências socioemocionais do 7º ano. E agora a gente tem uma atividade, é a hora da nossa atividade. Por que agora é a hora da nossa atividade? Porque a gente já viu o que são competências socioemocionais, por que elas são importantes, quais são as competências socioemocionais que a gente está desenvolvendo nas atividades, com os professores de projeto de vida, com os alunos do 7º ano. Agora a gente vai fazer uma atividade juntos, não é? Para isso a gente vai precisar então do nosso caderno, do nosso lápis, da nossa caneta que está aí ao lado. Vamos lá? Eu vou passar para vocês a primeira atividade que vocês vão fazer. A gente tem uma questão aqui na tela que vai aparecer agora para vocês, que é: diante dessa pandemia que mudou a vida de todo mundo, qual foi o maior desafio que você enfrentou nesses últimos meses? Para isso, eu vou dar uma dica para vocês. Sempre dou umas dicas boas. Olha só, para mim, o maior desafio que eu enfrentei nos últimos meses foi me manter afastada dos meus pais, distante deles fisicamente. E eu venho enfrentando esse desafio ao longo desses últimos meses. E aí, para você vai anotar agora no seu caderno qual foi o grande desafio que você tem enfrentado nesses últimos meses. Para isso, a gente vai dar 2 minutos para que vocês possam anotar. Vamos lá? Pronto! Vocês já conseguiram pensar em qual foi o grande desafio que vocês têm vivenciado nos últimos meses? Já anotaram? Agora a gente vai para a próxima atividade, para a próxima questão, que é muito importante a gente pensar. A gente já tem aí no nosso caderno anotado esse grande desafio que a gente tem vivenciado nos últimos meses. Agora a gente vai pensar uma ou 2 competências socioemocionais que têm nos ajudado a enfrentar esse grande desafio, ou têm ajudado a gente a lidar melhor com esse grande desafio. E aí eu vou dar uma dica também para vocês, porque eu fico pensando aqui, qual a competência socioemocional que tem me ajudado nos últimos meses, né? Vou lembrar, o meu grande desafio que eu coloquei para vocês foi ficar afastada fisicamente há meses dos meus pais. Eu não vejo eles há muito tempo.
A competência socioemocional que tem me ajudado muito é a tolerância à frustração. Porque, na verdade, a tolerância à frustração tem me ajudado a trabalhar um sentimento que não é muito bom, que é um sentimento assim, puxa vida, não deu certo. Puxa vida, não saiu exatamente como eu queria. Então, eu tenho conseguido equilibrar um pouco mais alguns sentimentos que não são muito bons, como a raiva, a irritação. E eu venho fazendo esse exercício todos os dias. E vocês? Qual ou quais competências socioemocionais que vocês têm acionado, que vocês têm praticado ou têm desenvolvido mais nesses últimos meses para poder enfrentar esse grande desafio? Vamos pensar? Tem uma ajuda. Vocês têm aí no caderno do estudante, na página 71, as 8 competências socioemocionais que estão sendo trabalhadas pelo professor de projeto de vida. Dá uma olhada nessas competências, verifica se é uma delas ou se você já sabe qual é, vamos anotar. Então, para fazer esse exercício, vocês têm mais 2 minutos para olhar para essas competências e anotarem uma ou duas aí nessa questão. Vamos lá? 2 minutos para a atividade. E aí, gente? Conseguiram então anotar a competência socioemocional ou as competências socioemocionais que têm ajudado vocês a enfrentar esse grande desafio? Então eu vou relembrar essa nossa atividade. Primeiro, a gente então anotou o desafio que a gente tem enfrentado ao longo desses últimos meses. Na sequência, a gente anotou qual ou quais competências socioemocionais que têm nos ajudado a enfrentar esse grande desafio. Não foi isso? Vocês devem ter descoberto aí várias competências socioemocionais que vocês têm praticado ao longo desses últimos meses e que vocês não estavam atentos, não é? Importante que a gente possa refletir sobre essas competências socioemocionais, o quanto elas têm nos ajudado. Lembra que eu falei no início a importância da gente se conhecer melhor, da gente se conhecer essas competências socioemocionais para que elas possam nos fortalecer, para que elas possam nos ajudar, principalmente num momento como esse que a gente tem vivido, grandes desafios ao longo de todos os dias, não é? A nossa aula, então, passa agora para os minutos finais. A gente está indo para a finalização da nossa aula, mas ainda tem tempo. Isso mesmo. Vocês acharam que já ia acabar, né? Não. Era só mesmo para saber se vocês estavam aí ligados na aula e atentos. A gente ainda tem mais informação boa para passar para vocês. Olha só, tem uma notícia muito boa e importante.
essa não é a nossa única aula sobre competências socioemocionais que a gente vai estar junto. A gente vai ter mais uma aula sobre competências socioemocionais, onde a gente vai falar e vai continuar falando sobre a importância do desenvolvimento dessas competências e como a gente pode acompanhar esse desenvolvimento das competências. Mas para isso, a gente quer deixar uma atividade para ser feita para essa próxima aula. Isso, e a gente vai precisar que vocês anotem a comanda dessa atividade. É muito importante que a gente faça a anotação, porque a gente precisa da participação de vocês na realização dessa atividade para a gente garantir que a nossa próxima aula seja tão boa quanto essa, ok? Vamos anotar? Olha só, o que a gente precisa para a próxima aula? A gente vai precisar, então, que vocês registrem como essa competência socioemocional que a gente levantou agora, que tem nos ajudado a enfrentar esse grande desafio, tem sido praticada no nosso dia a dia. Está aparecendo na tela de vocês e é importante que vocês anotem no caderno de vocês. Agora, eu sei que muitos estão tirando print da tela, não tem problema. Pode anotar, pode tirar print, pode tirar foto, o importante é que vocês registrem essa atividade para que vocês façam, para que a gente possa, então, dar continuidade na próxima aula. A comanda é essa, a gente vai registrar como essa competência socioemocional tem nos ajudado no dia a dia. Qual a prática, qual a ação que a gente tem feito e que a gente tem percebido que essa competência tem sido desenvolvida. Vou dar agora 2 minutos para que vocês anotem. Quem está anotando vai anotar a atividade aí no caderno para a gente garantir a participação de vocês na próxima aula. 2 minutos. Pronto, voltamos. Eu espero que todo mundo tenha conseguido, então, anotar a atividade. A gente quer muito saber como vocês têm feito, quais as ações que vocês têm realizado, onde vocês têm percebido o desenvolvimento dessas competências socioemocionais. E aí tem muita competência socioemocional aí no caderno de vocês que pode ajudar para que vocês olhem e percebam como tem sido esse desenvolvimento. Só que a atividade não para aqui. Ok? Então, eu falei que a gente vai registrar como essa competência socioemocional tem sido vivenciada na prática. Mas, afinal de contas, como a gente vai registrar? Agora sim, a gente vai registrar através de texto, de fotos, de desenhos, de áudio, de vídeo. Onde a gente vai poder registrar? Edna, a gente resolveu que a gente vai fazer um texto.
Porque assim como o Manuel de Barros, a gente também é muito bom na escrita. E a gente manifesta a nossa competência socioemocional através da escrita. Seja num poema, seja numa redação, seja num texto curto ou mais longo, vocês vão registrar no diário de práticas e vivências de vocês. Isso. Esse material, ele faz parte do nosso material do projeto de vida. E cada vez mais a gente precisa utilizar o nosso diário de práticas e vivência, indo registrando o nosso processo de desenvolvimento socioemocional. Então, quem vai fazer um registro, seja no formato de um texto, vai usar o seu diário de práticas e vivências. Quem vai fazer um desenho, porque a gente deve ter muito artista bom aqui nesse 7º ano. Então, vocês também vão fazer um desenho onde? No diário de práticas e vivências de vocês. Mas como a gente compartilha o texto que está no nosso diário ou o desenho que está no nosso diário? A gente faz uma foto e compartilha essa foto. Isso, a gente quer receber todas as manifestações de vocês, seja através de vídeo, seja através de áudio, seja através de texto ou de imagem. Manda pra gente. Para onde é que a gente vai mandar? A gente vai mandar para o Instagram do Centro de Mídia. Então, a gente vai colocar @Centro de Mídia SP e mandar a nossa foto. E aí, a gente vai marcar com uma hashtag especial. Essa hashtag é hashtag competência SE na prática. Por favor, gente, a gente quer receber muitas atividades e ver como é que vocês têm vivenciado essas competências socioemocionais. E aí, na nossa próxima aula, a gente vai trazer algumas atividades, vai trazer algumas que vocês compartilharam para mostrar para vocês. Vamos lá? A gente tem certeza que vai receber várias atividades bacanas, mostrando como vocês têm desenvolvido as competências socioemocionais. Agora sim, a gente está seguindo quase para o final da nossa aula. Então, vamos só relembrar o que foi que a gente viu hoje na nossa aula tão especial que eu falei que era sobre projeto de vida e competências socioemocionais. A gente viu o que são competências socioemocionais, por que elas são tão importantes. Depois a gente viu quais as competências socioemocionais que estão sendo desenvolvidas pelo nosso professor ou professora de projeto de vida através das atividades que a gente vem realizando. E vocês têm aí no caderno do estudante, no finalzinho, no caderno de resposta, na página 71, as competências socioemocionais que estão sendo desenvolvidas de forma intencional pelos professores nas atividades que eles vêm realizando. Então, todas aí, a gente pode ler depois essas competências e guardar sempre as principais características delas. Nós fizemos uma atividade que foi pensar no nosso desafio, que a gente tem enfrentado nos últimos meses, na competência socioemocional, ou até 2 competências socioemocionais que têm nos ajudado a enfrentar esse grande desafio. E agora, para a nossa próxima aula, a gente vai compartilhar uma atividade, a prática, como a gente tem colocado essa competência socioemocional em prática. Então, como a gente tem percebido que a gente tem praticado essa competência socioemocional no nosso dia a dia. Vale pedir para alguém em casa fazer um vídeo bacana da gente, vale pedir para alguém fazer uma foto da gente também, ou vale selfie, vale o desenho, vale a escrita. O importante é participar e o importante é a gente saber como vocês têm colocado essa competência socioemocional em prática. E aí, agora estou ouvindo vocês. Puxa, a vida, nossa aula está acabando? Sim, a nossa aula está acabando. Mas eu estou muito feliz porque a gente vai se encontrar na próxima aula para falar um pouco mais sobre as competências socioemocionais. E antes de acabar a nossa aula, ainda tem uma mensagem muito especial. A gente vai retomar o principal tema da nossa aula de hoje. Lembra que eu falei que a gente estava retomando hoje a nossa missão permanente, que é essa nossa jornada de desenvolvimento socioemocional, que neste momento extremamente desafiador que a gente tem vivenciado ao longo dos últimos meses, passa a ser a nossa missão extraordinária. E é importante lembrar que a gente está junto,
que a gente segue junto, vamos juntos rumo a essa nossa missão extraordinária de desenvolver as nossas competências socioemocionais para fortalecer, para nos ajudar a chegar e atingir os nossos objetivos e os nossos sonhos que estão alinhados com o nosso projeto de vida. É importante que a gente se conheça, que a gente conheça essas competências para a gente se fortalecer. Todo o material que está aí com vocês, lembrando, na página 71 do Caderno do Estudante, Caderno de Resposta, vocês têm as competências socioemocionais, as definições dessas competências que estão sendo trabalhadas com foco para os estudantes do 7º ano. Hoje a gente passou as principais características dessas competências e a gente espera que no próximo encontro a gente fale muito mais sobre elas, sobre como acompanhar o desenvolvimento dessas competências. Agora, a gente está indo para o final da nossa aula, mas antes de acabar a nossa aula, eu queria lembrar que, segundo Manuel de Barros, o quintal dele era muito maior do que o mundo. E eu desejo que o espaço físico que a gente tenha, que a nossa imaginação criativa também possa levar, que o espaço físico que a gente esteja hoje seja muito maior do que o mundo, né? Por isso, quero agradecer essa aula, quero agradecer esse momento de estar com vocês. Foi muito especial falar de competências socioemocionais, com foco no desenvolvimento de vocês, estudantes do 7º ano. Quero trazer para vocês um abraço muito apertado e dizer que logo, logo, em breve, a gente vai poder fazer essas atividades com mais foco, estando juntos. Para isso, é importante que a gente tenha sempre esse material organizado aí do nosso lado, que a gente possa cuidar bem. Lembra do diário de práticas e vivências, que faz parte desse material do projeto de vida. Registre o seu dia a dia ali. Quando você tiver alguma questão, lembra de registrar. Lembra sempre de visitar o seu diário de práticas e vivências, que faz parte desse projeto, desse material do projeto de vida. É importante que a gente faça esses registros para a gente ver o quanto a gente vem crescendo, o quanto a gente vem se desenvolvendo ao longo desse caminho. Então, gente, foi um prazer muito grande poder dividir essa aula com vocês, poder estar aqui e trazer um pouco mais sobre as competências socioemocionais. Eu queria deixar o meu abraço, dizer que eu quero encontrar vocês. A gente tem um acordo, certo? Nosso próximo encontro, na nossa próxima aula, para falar um pouco mais sobre as competências socioemocionais e como elas têm nos ajudado ao longo desse caminho. Então, receba o meu abraço virtual bem apertado, meu agradecimento e até a próxima aula. A gente se vê já já.